A América Latina vive hoje um dos períodos mais intensos de migração da sua história recente. Em 2023, mais de 250 mil pessoas se lançaram numa jornada perigosa rumo aos Estados Unidos, cruzando países como Colômbia, Panamá e México. Esse número, que já era um recorde, segue aumentando a cada ano. No meio desse trajeto, um obstáculo chama atenção como o mais desafiador de todos: uma faixa densa de floresta localizada na fronteira entre Colômbia e Panamá, conhecida como Darien Gap. Sem estrada, sem infraestrutura, sem transporte acessível, essa região isola os dois blocos do continente e obriga milhares de imigrantes a arriscar uma das travessias mais perigosas do mundo. Só que essa área vai muito além de um problema geográfico. Ela virou um símbolo da tensão entre a sobrevivência e o sonho de uma vida melhor. E os desafios não são só naturais. Fome, exaustão e o risco constante de exploração humana fazem da jornada um verdadeiro teste de resistência física e mental. Com o aumento do fluxo migratório por esse ponto crítico, os alarmes soaram no mundo todo. A urgência por rotas mais seguras e humanas ficou evidente. Mas afinal, por que essa parte do continente continua sendo um gargalo tão intransponível? Para entender isso, a gente precisa olhar de perto o que torna essa barreira tão única e tão difícil de atravessar. Essa região é uma das mais selvagens e inexploradas de toda a América. Ela combina floresta tropical fechada, pântanos traiçoeiros e cadeias montanhosas, se estendendo por mais de 100 quilômetros. É como se uma muralha natural dividisse fisicamente a América do Sul da América do Norte. E o mais impressionante é que esse trecho é o único ponto onde a rodovia Pan-Americana é interrompida. A Pan-Americana é simplesmente a maior rede rodoviária contínua do mundo. Ela se estende do Alasca até a Argentina, num percurso de cerca de 30 mil quilômetros. Foi construída com um esforço conjunto de vários países com o objetivo de integrar o continente e facilitar a mobilidade. Hoje é indispensável tanto para o transporte de cargas quanto para o turismo, sendo uma peça essencial nas economias locais. Apesar das dificuldades ao longo de sua construção, a Pan-Americana virou um símbolo de integração continental e uma das formas mais incríveis de explorar as Américas. Mas em apenas um ponto ela é obrigada a parar, nessa faixa intransponível entre Panamá e Colômbia. A vegetação densa com árvores gigantescas e mata fechada dificulta a locomoção e até a orientação. Os pântanos tornam o solo instável e perigoso, e também existem áreas tão alagadas que podem engolir veículos ou pessoas com facilidade. E como se não bastasse, essa área também sofre com a falta total de infraestrutura. Não há estradas, não há vilarejos, não há apoio logístico. Quem tenta cruzar precisa caminhar por dias ou até semanas, levando tudo o que vai usar para sobreviver. Mesmo assim, algumas poucas tentativas de travessia foram feitas ao longo dos anos. Até hoje, apenas 7 expedições conseguiram atravessar esse trecho com veículos motorizados. Essas travessias foram conduzidas por equipes altamente treinadas que enfrentaram os obstáculos naturais e o clima extremo da região. Só para comparar, é mais difícil atravessar essa área do que cruzar todo o deserto do Saara com um carro, tamanha a complexidade do terreno. Essa faixa isolada de floresta permanece como um dos maiores desafios logísticos e geográficos das Américas. Ela mantém os dois continentes literalmente desconectados por terra. E é impossível olhar para esse pedaço do mapa sem se perguntar: por que até hoje nunca foi construída uma estrada ou qualquer tipo de infraestrutura para integrar essa região ao resto do continente? Para quem precisa atravessar essa área, as opções são extremamente limitadas. O terreno montanhoso, a floresta fechada e a total ausência de vias fazem com que as escolhas dependam muito de dinheiro, preparo físico e principalmente coragem para enfrentar riscos sérios. Uma das alternativas mais seguras é simplesmente evitar o trecho a todo custo. Voos e barcos conectam a Colômbia ao Panamá, contornando o trajeto intransitável. Esses meios são bastante usados por turistas, empresários e viajantes que têm condições financeiras de bancar esse desvio. Mas o problema é que essas opções, mesmo sendo eficientes, são caríssimas.
tornando-as inalcançáveis para a maioria dos migrantes que muitas vezes já chegam nessa etapa com quase nenhum recurso. Para quem não tem como pagar por avião ou barco, sobra só uma escolha: seguir a pé. E isso significa encarar uma das travessias mais perigosas do mundo moderno. A caminhada exige dias de deslocamento contínuo, com a pessoa carregando os próprios suprimentos, enfrentando exaustão, doenças, acidentes e todo tipo de imprevisto. Mas o perigo não está só na natureza. Essa região também é usada por grupos armados ilegais e traficantes de drogas que veem na rota uma oportunidade de controle e exploração. Relatos de extorsão, ameaças e violência são frequentes e aumentam ainda mais o peso de uma jornada que já é brutal por si só. Mesmo assim, milhares de pessoas continuam atravessando a região todos os anos. Movidas pela esperança de uma vida melhor, elas desafiam um dos trajetos mais inóspitos do planeta. E isso levanta uma pergunta inevitável: até que ponto a geografia, somada à vulnerabilidade humana, torna essa travessia tão perigosa? Para responder isso, é preciso entender como o ambiente natural contribui diretamente para o desafio. Essa faixa de floresta é tão extrema quanto fascinante. Ela está localizada a cerca de 800 quilômetros ao norte da ilha do Equador, numa zona dominada por florestas tropicais mais densas do planeta. Sua posição próxima ao cinturão equatorial cria um clima com calor constante e umidade altíssima, o que torna a área praticamente inabitável. E o terreno não colabora em nada, viu? Ele varia entre pântanos, matas fechadas e montanhas íngremes. Do lado panamenho, por exemplo, há elevações que chegam a 1.845 metros acima do nível do mar, mais altas do que muitas montanhas da Austrália, por exemplo. Só para a gente comparar, o ponto mais alto do território australiano tem cerca de 2.228 metros. Ou seja, essa selva tem montanhas quase tão altas quanto as maiores do país inteiro. E quanto mais alto, mais difícil. A variação de altitude exige esforço físico extremo e dificulta o transporte de água, comida e até a própria orientação no meio da mata. Um outro problema é o calor sufocante. As temperaturas passam facilmente dos 35 graus Celsius e a umidade opressiva acelera a desidratação. Para quem caminha por ali, isso significa a necessidade constante de água e energia, dois recursos escassos na floresta. Essa combinação entre calor, esforço físico e pouca reposição cria um risco constante à vida. A floresta, apesar de exuberante, também colabora para o caos. A vegetação é tão densa que bloqueia a luz solar, gerando um ambiente abafado e escuro. As trilhas improvisadas desaparecem em poucos dias, engolidas pela mata. Mesmo guias experientes se perdem, tamanha é a confusão do terreno. Como se não bastassem os obstáculos naturais, o solo dessa região traz outro problema sério. Pântanos com terreno instável, constantemente alagados, aumentam os riscos de queda, atolamento e acidentes graves. Cada passo pode ser traiçoeiro. As condições climáticas só pioram tudo. Chuvas frequentes, típicas da zona equatorial, transformam o solo em lama espessa e escorregadia. Os rios transbordam frequentemente, bloqueando passagens e forçando desvios perigosos. E mais, esse clima úmido e quente favorece a proliferação de doenças tropicais como malária e febre amarela, ameaças invisíveis, mas potencialmente letais. O ambiente não perdoa, mas o problema não está só na natureza. Além desses desafios físicos que citamos, quem atravessa essa faixa de floresta também enfrenta riscos criados pelo próprio ser humano. A travessia não é só uma batalha contra a selva, é uma combinação mortal de ameaças naturais e humanas. Cada passo é uma aposta contra o próprio destino, num dos ambientes mais hostis do planeta. A floresta densa é o primeiro inimigo. Com árvores colossais e vegetação sufocante, a locomoção se torna um desafio extremo. O calor é insuportável, a ventilação quase inexistente e insetos, aranhas e cobras venenosas tornam tudo ainda mais perigoso. E se alguém se machuca ou se perde, a chance de resgate é quase zero. Do lado panamenho surgem as montanhas, com altitudes próximas a 2.000 metros. Esse trecho exige escalada em meio à mata fechada com desníveis abruptos e sem trilhas definidas. Quem se arrisca carrega mochilas pesadas com água, comida e o básico para sobreviver, o que torna a subida ainda mais desgastante. Ferimentos por queda são comuns e muita gente abandona a jornada nesse ponto. Os rios também representam um desafio brutal.
Chuvas intensas podem causar inundações repentinas, transformando cursos d'água em armadilhas. Os afogamentos são frequentes, e o que já seria mortal por si só piora ainda mais quando entra em cena a ação humana. Essa faixa de floresta é usada por grupos criminosos envolvidos em tráfico de drogas, contrabando de armas e tráfico de pessoas. Eles se aproveitam da ausência de fiscalização e transformam a região em rota clandestina. Não há presença estatal nem controle. O vazio de autoridade cria um terreno fértil para extorsões, violência e impunidade. Mas essa área é tão crítica do ponto de vista logístico e humano, por que nunca foi construída uma estrada por ali? Para entender isso é preciso olhar para fatores principais: o custo, o impacto ambiental e os interesses geopolíticos. Construir uma rodovia nesse trecho seria uma obra de engenharia monumental. O terreno acidentado, os pântanos e a floresta densa exigiriam tecnologias caríssimas. Especialistas estimam que o custo poderia se igualar a alguns dos maiores projetos de infraestrutura do mundo, como pontes interestaduais ou ferrovias de alta velocidade. Só para a gente ter ideia, o custo por quilômetro seria superior ao da construção do Eurotúnel, que liga o Reino Unido à França por baixo do mar. Mas o problema vai além do dinheiro. A floresta abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Ali existem espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Abrir uma estrada significaria destruir habitats, acelerar o desmatamento e liberar toneladas de carbono, o que agravaria ainda mais as mudanças climáticas. Mesmo assim, a barreira ambiental não é a única força que segura o projeto. Existe também o fator estratégico. Esse isolamento, para muitos governos, funciona como uma barreira natural contra o avanço de rotas ilegais. Para os Estados Unidos, por exemplo, essa faixa funciona como um filtro geográfico contra a migração irregular, tráfico e entrada de organizações criminosas. Se uma estrada fosse construída ali, a mobilidade aumentaria e, junto com isso, os riscos de segurança também aumentariam. Por outro lado, existe um potencial econômico gigantesco. Uma estrada que ligasse as Américas por terra abriria caminho para mais comércio e mais turismo. Países como Colômbia e Panamá, por exemplo, poderiam se beneficiar diretamente, conectando suas economias ao restante do continente. Mas mesmo com esse potencial, a viabilidade do projeto segue em segundo plano, barrada por questões ambientais e geopolíticas. E para completar, ainda há o impasse político. Um projeto desse porte exigiria um grau de cooperação internacional difícil de alcançar. Enquanto alguns países veem a estrada como uma oportunidade de desenvolvimento, outros, como o Panamá, colocam o controle migratório e a preservação ambiental como prioridades absolutas. Em meio a esse impasse, surgem propostas alternativas: postos de apoio humanitário, rotas mais seguras já existentes e reforço na proteção contra grupos armados. Mas para que essas ideias saiam do papel, seria preciso vontade política e recursos, coisa que muitos países da região ainda não têm. Mesmo assim, a pressão internacional vem aumentando. A escalada no número de imigrantes cruzando essa região tornou a questão impossível de ignorar. O mundo começa a entender que isso não é apenas um problema local, é uma questão humanitária e de segurança global. O futuro dessa faixa de floresta continua incerto, mas uma coisa é clara: ali, geografia, política e economia se cruzam num ponto único que pode definir o destino de milhões de pessoas. No mundo onde já se fala em colonizar Marte, ainda existe um pedaço de floresta que separa dois continentes e continua vencendo a tecnologia, a política e a vontade humana. O que isola a América do Sul da América do Norte não é só a geografia, é também uma mistura de interesses, omissões e prioridades conflitantes. Essa região não é só uma linha de fronteira, é um reflexo de decisões acumuladas sobre quem pode passar, quem pode ficar e quem é deixado para trás. A questão que fica é: vale mais a pena preservar esse trecho como uma barreira natural? Ou também vale conectar tudo de vez e assumir os impactos? E se fosse com você? Se tivesse que atravessar esse lugar com sua família, qual caminho você escolheria? Bom, se esse vídeo te fez pensar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Aqui no Enigma a gente traz histórias que mostram como a geografia, a política e a história moldam o nosso presente e o nosso futuro. Comente aqui embaixo, você acha que Darien deveria ser preservado ou superado? A sua opinião faz parte desse debate e a gente lê tudo.
Muito obrigado pela sua atenção até agora, até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!